Sejam bem-vindos ao Que Eu Quiser Cast. Faz um certo tempo que eu não gravo um episódio. São muitas missões aí na vida da gente, mas eu amo o podcast. O podcast é uma oportunidade de comunicar coisas maravilhosas para a vida das pessoas. Tenho recebido feedbacks maravilhosos, mesmo que a gente não tenha publicado tão recentemente. Esse é um podcast que me surpreendeu, né? Hoje nós temos uma convidada mais que especial, doutora Maria Augusta Viana Alencar, que é muito especial para mim, porque a gente tem uma história, né, aí de muitos anos. Eu me lembro assim que eu levei a Maria Augusta para fazer um vestibular lá na cidade de Presidente Prudente, né? Então, muito antes dela se tornar essa profissional brilhante, eu já sabia que se tornaria. Eu tive esse contato com ela, sou irmão de coração do Marcos Alencar, o esposo dela, um outro médico fantástico, né? Médicos de verdade, pessoas comprometidas com a saúde do próximo, pessoas que fazem medicina com amor mesmo, que fazem algo que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, que é ultra personal, ultra personalizado, né? Ninguém está ali olhando uma pessoa de um ponto de vista simplório. A gente está olhando com a lente mais específica possível, né? Então seja bem-vinda, minha amiga Maria Augusta, ao Que Eu Quiser Cast. Se apresenta um pouquinho aí para a gente. Oi, João. Primeiro, eu sou Maria Augusta, sua amiga, sua fã, e sempre uma felicidade estar na sua presença. E eu sou médica endocrinologista, e o João me conhece há mais tempo, né? E também esposa do Dr. Marcos, que é um amigo do João Valério do colégio ainda, né? Vestibular, mãe e filha de uma educadora, né? Eu acredito que a educação, o olhar individualizado, é que faz a mudança de estilo de vida, o crescimento do ser humano. Que legal, Maria Augusta. Emagrecer é uma coisa assim que talvez esteja na cabeça de bilhões de pessoas. É um tema que na hora que você coloca numa thumb, na hora que você coloca em qualquer podcast, vídeo, vlog, as pessoas param para ouvir, né? Eu tenho acompanhado isso, eu de alguma forma busco manter meus índices de saúde, né? Assim, não seria imediatamente um emagrecimento, mas a gente acaba emagrecendo, né? A gente acaba alcançando uma condição física assim interessante. Então é muito legal falar sobre isso. Existem muitas dúvidas assim na minha cabeça, mas do ponto de vista assim de tudo que você já estudou até hoje, eu vejo você sempre preparando coisas muito especiais para os seus pacientes, né? Na sua cabeça, Maria Augusta, qual seria o principal desafio hoje enfrentado, no geral, para o emagrecimento? Primeiro, porque é a verdadeira pandemia. 60% da população sofre com excesso de peso. Então, o principal problema é simplificar. Então, achar que é uma receita simples ou é fechar a boca e ir para a academia, não é. É uma doença multissistêmica e que acontece no contexto de vida, de história do paciente. Caramba! Então, por isso que tem que ser planejado de várias formas, né? Porque é uma coisa que envolve vários fatores. Quando eu sempre parto da minha experiência, né? Porque eu fiz várias experiências de emagrecimento, fiz várias dietas, já fiz vários cursos, né? Eu participo de fóruns de saúde, e eu lembro que eu participei de um muito legal até na exposição do Arnold. E a dieta, e o tema da palestra que eu assisti era o Dietas da Moda, né? E ali o médico, ele é um médico especializado, não lembro o nome dele agora, mas ele falava sobre um contexto de você vender facilmente uma ideia, né? Bate basicamente com o que você falou, né? É muito simples você querer vender
a facilidade de uma ideia e achar que você vai se encaixar numa ideia que é apresentada de uma forma geral para as pessoas. Eu já fiz algumas experiências e eu sempre falo, olha, dieta ela é uma experiência individual, completamente individual. Então, o que eu estou fazendo nunca vai dar certo para você. Você precisa conectar com um excelente profissional e ele ter a expertise de te enquadrar ali dentro da tua realidade, né? Então, você está falando aí sobre planejar o combate a essa doença, né? A gente fala muito também sobre a questão da fome ter uma relação assim com as questões emocionais, né? Qual que é a relação que você consegue traçar aí entre questões emocionais e essas questões metabólicas de saúde? Então, primeiro a gente tem que pensar no peso como sobrevivência. Então, quando você começa a perder peso, o seu organismo entende que é uma situação de risco. Então, ela vai te engordar, né? Vai te salvar. E ela vai usar várias vias, né, neurológicas que podem ser com relação à fome, você ter realmente fome, ou o que a gente fala vontades. Então, entraria o sistema de recompensa. Então, a gente também tem que reconhecer essa diferença que talvez a fome emocional seja fisiológica da obesidade, né? Então, a pessoa não está com fome, mas sente uma vontade de algo. E fora isso, a gente tem o quê? Gatilhos emocionais. Então, a pessoa está num processo de perda de peso, ela vai ter mais fome, a fome de comer mais comida, que é qualquer comida, e às vezes fomes específicas, e isso são neurotransmissores te engordando, né? Que é evitando que você perca peso. E por isso, e mais isso associado às questões emocionais que você falou. Então, não adianta pegar a receita da caneta da amiga e fazer igual, né? E por isso que o tratamento de obesidade, ele não é uma consulta. Então, ele tem que ser um acompanhamento e multidisciplinar. E individualizado, não existe uma receita de bolo, né? Em todo o processo a gente vai modificando as estratégias conforme a necessidade que o paciente apresenta. E essa visão, ela veio porque eu fiz mestrado na USP, foi uma pesquisa que ganhou vários prêmios e foi no âmbito do ambulatório e laboratório de osteometabolismo e cirurgia bariátrica. Então, esses pacientes, a gente acompanhava com nutrólogo, nutricionista, endocrinologista, o cirurgião bariátrico, até fonoaudiólogo para ensinar a mastigar. E mesmo assim, esses pacientes no 5º ano de pós-cirurgia, a maioria já tinha reganhado peso, né? Então, o reganho de peso acontece e por isso que tem que ser vigilante. Então, o que eu fiz? Né, trouxe esse esboço da USP Ribeirão para o programa Equilíbrio, só que no âmbito do SUS, os pacientes eram vistos a cada 6 meses, e no meu programa de emagrecimento, eu converso com eles semanalmente, todo mês eles estão aqui. Então, é uma mudança de estratégia semanal, e mudança de estratégia também comportamental. Por isso que você falou sobre a questão de ser um ultra personalizado, né? Você tem um acompanhamento semanal, mensalmente ele está aí, e você vai ajustando, basicamente, as necessidades que ele vai te apresentando. Fala, olha, doutora, essa semana aquela estratégia que a gente estabeleceu eu não estou conseguindo desenvolver. Então a equipe multidisciplinar se reúne, né, e traça uma estratégia nova para aquela pessoa. Seria basicamente nesse sentido. Basicamente assim, e também abranger o metabolismo dele. Então, os hormônios, como estão os demais exames, né, do metabolismo, e também todos os tecidos adiposos, porque a gente pensa que a gordura é só uma, né, mas a gente tem a gordura visceral, que é a gordura que está nos órgãos, que aumenta diabetes, infarto, tudo mais, a gordura subcutânea, a gordura localizada, né? Então, você tem como
direcionar essa perda de peso. E daí vem essa, não só individualização do emagrecimento, mas você fazer esse direcionamento de perda de peso. E tudo isso respeitando o passo que o paciente pode dar naquele momento. Então, é feito mais ou menos uma análise do passo, é feito um planejamento, né? E o acompanhamento, se ele vai conseguir dar esse passo efetivamente ou não. A gente vive uma ditadura da beleza, né? A gente vive uma ditadura de um ideal, da barriga tanquinho, né? Todo mundo quer uma barriga tanquinho, todo mundo quer colocar o shape, e eu acredito que muitas dessas pessoas procuram, né? A doutora Maria Augusta, às vezes, por essas questões mais estéticas ou não? Eu falo assim que eu trato pacientes que sofrem com obesidade. Entendi. Né? E quanto mais peso você perde, mais fome e mais o seu metabolismo vai estar lento. Então, às vezes, a gente está julgando uma pessoa que está buscando um abdômen tanquinho, mas às vezes a dificuldade dele é real. Por quê? Mais do que não é assim, mas é só ele ir lá malhar. Não é isso. Se esse paciente já tiver perdido 20 quilos, vai ser infinitamente mais difícil alcançar esse resultado, né? Então, ele está em sofrimento mesmo ele tendo poucos quilos para perder. Entendi. Eu tive uma experiência que eu já fiz várias experiências, dieta carnívora, entre outras coisas, mas na minha última experiência achei uma coisa bem interessante, só vou pontuar aqui para a gente talvez falar um pouquinho sobre, que eu resolvi estudar um pouco sobre o jejum intermitente, que com certeza é uma outra coisa que é legal, as pessoas também leem, buscam informações, acreditam que é uma fórmula de emagrecimento, né, que pode ser aplicada eventualmente, e iniciam, que foi o meu caso. Eu comprei um livro, fui estudar, já tinha feito algumas dietas e falei, vou tentar isso. E eu me encaixei bem, o jejum, mas eu não estava alcançando a perda de peso, né? E de repente, por um momento assim, eu resolvi procurar um profissional. Procurando esse profissional, ela me disse o seguinte, falou, olha, o jejum foi muito bom para você, você conseguiu encaixar essa prática e ela apenas está ajudando no teu foco, né? Você está uma pessoa altamente focada, só que o teu metabolismo ele está completamente maluco, né? Ele bate bem nessa tecla que você falou da fome, na verdade, gerar um alerta dentro do organismo, né? E a partir daquele momento foi feito um planejamento e eu teria uma dieta de 3.000 calorias. Então eu vinha... Sim. Uma dieta de 3.000 calorias, porque assim, tendo em vista a quantidade de treinamento que eu faço durante os dias, né? Então foi feito um planejamento. E por incrível que pareça, comendo as 3.000 calorias e treinando, eu consegui atingir o que eu não consegui passando, digamos assim, fome durante o jejum intermitente, né? Então, a questão do metabolismo, de você, como profissional, esses exames todos que a doutora faz, consegue fazer um mapeamento do metabolismo individual de cada paciente? Sim, então a gente consegue não só quantificar o metabolismo em si, que a gente chama de taxa metabólica basal, mas ver o quanto que você consegue, qual substrato que você utiliza mais para poder personalizar mais a dieta. E essa avaliação metabólica, ela pode ser feita em repouso, que é a calorimetria indireta em repouso, como em movimento, que é o teste de performance. Então, no teste de performance, a gente consegue fazer o diagnóstico do momento que você está gastando mais gordura ou mais carboidrato. E isso faz toda a diferença para desenhar o treino, para buscar suas zonas de treinamento, né? Então, aí o personal, ele brilha quando ele tem essa tabela mágica, que é só sua. Que legal. Então, se eu procurar doutora Maria Augusta, eu vou conseguir traçar de forma mais detalhada todas essas questões e essas informações que vão me ajudar, né,
a melhorar de alguma forma todos os meus índices de saúde, com certeza isso reflete na performance, né? Sim, então você tava deixando o seu corpo com fome e reduzindo o metabolismo, né? E aí, como você ia conseguir treinar, ter ganho de massa muscular, né? A gente não consegue fazer o diagnóstico do que aconteceu, mas geralmente isso acontece com o jejum intermitente. Quer dizer que ele não é bom? Não, mas ele não cabe para todo paciente e para todo momento do paciente. Entendi. Muito legal, Maria Augusta. E sobre Ozempic, que todo mundo também fala, todo mundo é um tema bastante comentado. Ozempic virou até sinônimo de excelência em gestão de grandes empresas, né? O que seria Ozempic? Qual que é a indicação dela? Eu sinceramente não entendo nada sobre Ozempic. Então, o Ozempic, ele é um análogo do GLP-1. Então, ele vai agir em uma parte do nosso sistema de fome e saciedade, que é, resumidamente, é essa sensação de plenitude, de cheio, né? Então, com menos comida, você sente que comeu uma pratada. E isso vai reduzir, pode reduzir o seu peso, porque reduz a ingesta calórica. Só que nem sempre a gente come para comer um pratão, né? Que a gente chama de padrão hiperfágico, aquele paciente que quer o padrão. Tem aquela mulher que fica beliscando o dia inteiro, o homem também, né? E aí ele toma o Ozempic e não vai acontecer nada, porque o belisco, o Ozempic vai até deixar, né? Então, você tem que descobrir qual que é o padrão alimentar daquele paciente naquele momento para ser mais assertivo com a medicação. Mas o Ozempic é maravilhoso. E qual que é o benefício adicional dele? Ele é uma medicação que tem redução de risco cardiovascular, né, de mortalidade cardiovascular. E a gente teve um estudo agora que mostrou melhoria de função renal sem obesidade. Né? Então, olha o avanço, né, dos estudos. Tudo isso porque eles começaram para liberar uma medicação, aí, a partir do momento, pediram, a gente tem que ter segurança cardiovascular. E aí foi visto que ele, além de segurança, ele tinha benefício adicional. Né? Também, como a liraglutida, outros da mesma classe do análogo do GLP-1. Mas, assim, a utilização do Ozempic, ele deve ser feita nessa sistemática de um multiplanejamento, né, por uma equipe multidisciplinar. O uso isolado só do Ozempic fatalmente não vai gerar o efeito aí pretendido nos índices de saúde do paciente, né? E principalmente é o que eu falo, né, a pessoa usa e perde 5 quilos, mas aí para, ganha 10. Ou então perde 5, mas tem 20 para perder. E aí a pessoa fala assim, mas o que tem? Depois eu vou no médico e troco o remédio, coloco o outro. Não é assim que funciona, porque cada vez que você utiliza uma medicação e de forma não assertiva, o que acontece? Eu vou agir na via do GLP-1. Aí o nosso cérebro, peraí, eu vou salvar ele, a via serotoninérgica está livre, eu vou dar fome de outra coisa. É como se o organismo, já entendi qual que é a do Ozempic. Então, quando a pessoa volta a utilizar, não é da mesma forma. Então, por isso que você tem que ter o diagnóstico. É essa fome que tem? Ozempic, beleza. Só que aí, daqui a 3 semanas, a pessoa que não tinha vontade de comer doce vira, eu quero muito doce. E é o quê? É o organismo tentando te salvar. E aí, se você não tiver uma estratégia logo, o organismo entra em platô. O que é platô? Opa, já sei qual que é desse remédio. E aí entra o efeito sanfona. A pessoa reganha e cada vez que ela tenta novamente, ela perde mais devagar. E aí você deixa o seu metabolismo mais lento. Por isso que é melhor fazer um programa assertivo que você vá perdendo peso na velocidade que você engane o organismo. E ele não fique, na realidade, esperto com a medicação. Eu tentei fazer um resumo assim para ficar claro, Eu entendi. Nossa, como realmente existe uma complexidade nesse processo de emagrecimento, né?
Eu vi você falando sobre sobre seu mestrado, sua dissertação de mestrado assim, de alguma forma você desenvolveu uma metodologia. Então, para melhorar essa questão do emagrecimento. É lógico que isso é uma coisa que os pacientes vão encontrar quando procurarem a Maria Augusta no consultório dela, mas de uma forma simples, se você pudesse resumir numa palavra ou numa estratégia, qual seria a essência dessa metodologia da doutora Maria Augusta? E por que ela é tão eficaz? Porque é um programa feito e realizado por profissionais que têm formação de excelência, a equipe toda da USP, Unicamp e Unifesp, todos trabalhando em pesquisa, né, com obesidade, só que centrado na jornada, nas necessidades do paciente e próximo. Muito bom. Então, a gente, de alguma forma, já chegou aqui próximo do nosso tempo, né? Passa muito rápido, são informações muito maravilhosas, mas vamos pensar assim, você tem uma missão como médica de deixar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, né? E aí, se a gente pensar que 60% desse patamar aí tem problema com obesidade, precisava ouvir algo importante, né? A Siri está querendo se meter aqui na minha conversa. Então, voltando. Obesidade, o que é? Até a Siri ficou querendo saber. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para boa parte das pessoas que vão ouvir esse podcast, para as pessoas que vão ler lá emagrecimento e vão entrar nesse episódio para ouvir, qual que é o fator mais importante? Qual que seria essa mensagem que você deixaria para essas pessoas, Maria Augusta? Não ande sozinho. Eu acho que eu queria falar um monte de coisa, mas eu acho que é isso, não andar sozinho. Esse é um resumo, porque a gente vai no médico para pegar uma receita e tentar resolver o problema que aflige 60% da população. Então, é sobre acompanhamento. Então, não existe receita pronta, não existe milagre no emagrecimento. O emagrecimento requer uma estratégia muito bem elaborada. E se você procurar a Maria Augusta, você vai ter isso aí. Semana que vem, estou em Porto Velho, já quero uma consulta, hein? Modelo do teste de performance. Porque o que acontece? O teste de performance, a pessoa já perdeu muito peso e aí fala assim, não, agora eu quero andar 50 quilômetros de bicicleta porque eu mudei minha vida. Então, a gente coloca ele para fazer isso. Que legal. Amiga, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que você tem milhares de coisas, muitos pacientes, 2 princesas para cuidar, é excelente esposa, excelente filha. Fiquei muito feliz da gente ter conectado aqui nesse episódio, tá? Um grande abraço, muito obrigado e pode deixar alguma mensagem final. Que as pessoas quiserem te procurar em Porto Velho, te localizam no Instagram, te localizam... Qual é a forma mais fácil? Mais fácil é o Instagram. Então, o Instagram é uma forma de eu me conectar com as pessoas que buscam esse auxílio, não sofrer mais com a obesidade, né? Ajuda para não andarem sozinhos. Então, o meu @ né, Maria Augusta Alencar, _ endócrino, e eu tô lá diariamente, dicas e respondendo perguntas sobre isso. Treinando, dando exemplo e fazendo tudo. E corre, vai. Muito obrigado para sua mãe e até mais. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Até a próxima.